Capítulo 11. Floresça nas estações. Refletindo sobre a história da mulher do fluxo de sangue, lembrei-me imediatamente de um livro que li, escrito por um pastor muito especial, que é amigo íntimo de nossa família, pastor Mário Simões. Trata-se do livro As 4 Estações da Vida, uma obra que me marcou profundamente. Ao ler as páginas dessa publicação, fui transportada para um mundo no qual as estações do ano se entrelaçam com as experiências humanas. Cada estação, o outono, o inverno, a primavera e o verão, simboliza diferentes fases da vida, cada uma trazendo suas próprias lições e desafios. Assim, quero fazer um paralelo entre a história da mulher do fluxo de sangue e as 4 estações, percebendo como esses elementos se conectam harmoniosamente. Todas nós sabemos que durante o ano ocorrem as 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. O que algumas podem não saber, entretanto, é que as estações se originam a partir da inclinação da Terra em relação ao Sol, que acontece por causa da translação, isto é, o movimento que a Terra faz ao redor do Sol, e que tem a duração de 365 dias. Não é preciso ser cientista para perceber, já que é possível ver a olho nu as alterações na natureza que cada estação traz consigo. Se você observar um campo durante um ano, perceberá que as suas árvores terão períodos sem folhas, com aspecto de sequidão. Ganharão nova vida, florescerão e darão frutos. Ao observar o mesmo lugar por um ano, entenderá que há um tempo para todas as coisas e que a vida é um ciclo. No caso, não só a vida exterior, ou seja, a vida na natureza, mas também a vida interior, pois a nossa vida também está em constante movimento, passando por ciclos e estações. Alguns são momentâneos e situacionais, e outros fazem parte de um processo sequencial e cronológico. Até a cegonha no céu conhece as estações que lhe estão determinadas, e a pomba, a andorinha e o tordo observam a época de sua migração. Mas o meu povo não conhece as exigências do Senhor. Jeremias capítulo 8, verso 7. Para pensar sobre a necessidade de compreender a mudança de estações, leia atentamente a seguinte história. Uma equipe de filmagem estava gravando nas Montanhas Rochosas nos Estados Unidos e um índio se aproximou do diretor e disse: "Amanhã vai nevar." Porém, o diretor ignorou suas palavras. No dia seguinte, no meio da filmagem, as nuvens cobriram o céu e começou a nevar. E a filmagem daquele dia foi estragada. Alguns dias depois, o tempo estava lindo e o índio voltou novamente e disse ao diretor: "Amanhã vai chover." Mas novamente foi ignorado. No dia seguinte, durante a filmagem, os ventos mudaram e caiu o maior temporal, arruinando mais um dia de gravação. O diretor chamou seu assessor e disse: "Procure aquele índio e contrate-o para trabalhar conosco e ser nosso meteorologista. Não vamos mais gravar sem consultá-lo." O índio foi contratado e os orientou com precisão a respeito das mudanças climáticas na região. Depois de umas 3 semanas, o índio não foi trabalhar e o diretor mandou seu assessor buscá-lo. Quando o índio chegou, disse ao diretor: "Perdoe-me, mas eu não posso mais ajudá-los." "Por quê?" indagou o diretor. "Você quer ganhar mais?" "Não," respondeu o índio. "Meu radinho quebrou."
As soluções, quando encontradas, muitas vezes parecem ser tão óbvias e simples. Você não precisa de um índio a tiracolo para lhe dizer que a estação está mudando. Tal como na história, às vezes nos apegamos, mesmo que inconscientemente, à situação da vida que nos impedem de ver ou enfrentar a realidade de que a estação foi alterada. Por esse motivo, nesse capítulo, vamos estudar um pouco sobre cada estação das nossas vidas e como é importante compreendermos cada uma. Outono. O outono nos lembra de folhas caindo no chão, de jardins cheios de folhas de diversos tamanhos e cores, e de árvores sem folhas e que parecem ter ganhado um tapete colorido para as rodear. Para a estação da vida, por outro lado, o cair das folhas pode representar provações, brigas, lutas ou perdas. Mesmo que você não tenha feito nada para provocar a mudança de estação, o outono chega e traz consigo dificuldades. Uma ligação relatando a perda de um ente querido, um desentendimento com um cônjuge, a notícia de que precisa comparecer ao RH da empresa, uma queda na bolsa de valores, a notícia de uma doença, coisas inesperadas, mas que vez ou outra surgem em nossas vidas. É a estação mais difícil de todas e que pode ser comparada a um deserto, em razão da extremidade de situações que envolve. Durante o dia, o sol escaldante, durante a noite, um frio rigoroso. A mudança de temperatura constante, isto é, de situações angustiantes, faz com que quem está passando por essa estação sinta-se vulnerável e queira sair logo dela. Apesar do desejo de não vivenciar o outono, passaremos por ele várias vezes durante a nossa vida. Não foi à toa que Jesus disse: "Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo." João capítulo 16, verso 33. As aflições são inevitáveis. O diferencial está em passar por elas, confiando em Cristo e tendo a certeza de que os momentos difíceis têm algo para nos ensinar. Para a mulher do fluxo de sangue, o outono chegou quando ela foi diagnosticada com uma doença. Foi então que a primeira folha de sua árvore caiu, quando seu fluxo menstrual mensal não parou por mais nem um minuto. A partir dali, ela não apenas sangrava fisicamente, ela sangrava em todas as outras áreas de sua vida. Afinal, há mais de uma maneira de sangrarmos. O outono chegou para essa mulher quando folha por folha de sua árvore começaram a cair até ficar apenas galhos e raízes. Ela gastou tudo que tinha com tratamentos e mais tratamentos, dando tudo que tinha a médicos, perdendo amigos, amigas, talvez esposo e filhos. Foram grandes perdas nessa estação da sua vida. Porém, o outono não é somente uma estação muito difícil. Ele também tem a função de nos ensinar e nos beneficiar em algo. Assim é o outono para a natureza. É uma época em que muitas plantas e árvores produzem sementes que são importantes para a reprodução e a continuidade das espécies. As sementes podem ser espalhadas pelo vento, por animais ou por outros meios, o que ajuda a garantir que as plantas e árvores continuem a crescer e se reproduzir. Talvez você esteja durante essa leitura na estação de outono, e eu preciso dizer que, por mais que essa estação seja muito difícil, ela também traz muitos benefícios. E um dos melhores é nos ajudar a reconhecermos que somos vulneráveis e dependentes de Deus. Em algum momento, o outono da sua vida vai terminar, já que ele não é eterno. Assim como para a mulher do fluxo de sangue, ele também terá um fim para você.
A pergunta que mais fazemos no outono é: por que isso acontece? Por que Deus fez isso comigo? Sempre queremos saber o porquê de tudo. Queremos achar um responsável, um culpado. Quando você pergunta por quê, está olhando para o passado e se colocando como vítima, à procura de um culpado. Porém, quando você pergunta para quê, está olhando para o futuro e colocando-se como vitorioso, à procura de um significado. Embora não possamos controlar as estações que surgem em nossa vida, temos o poder de escolher como enfrentarmos cada uma delas. O que para nós é um tempo aparentemente de perdas, para Deus é um tempo de ganho. Ele usa os fortes ventos para remover de nós todo o excesso de carga, ferramentas desnecessárias, relacionamentos doentios, relacionamentos abusivos, vícios do passado e tantas outras coisas mais. Assim como as folhas caem gentilmente das árvores, podemos nos lembrar de soltar o que não nos serve mais, permitindo que nossas preocupações e fardos também caiam suavemente ao chão. Podemos usar essa estação como uma oportunidade para refletir sobre nossa própria jornada, deixando para trás aquilo que nos impede de crescer e florescer. Enquanto a mulher do fluxo de sangue enfrentava a interminável jornada de 12 anos, cada dia parecia um interminável outono de desesperança. No entanto, em meio à sua incerteza, ela não tinha ideia de que estava prestes a entrar em uma nova estação, guiada pelo próprio mover de Deus. Inverno. Quando pensamos no inverno, automaticamente nos lembramos de pessoas se agasalhando por causa das baixas temperaturas. O clima é favorável para comidas aquecidas e reuniões em ambientes fechados, a fim de que os indivíduos mantenham-se protegidos. Inclusive, é de conhecimento comum que essa é a estação própria para alguns animais entrarem no estado de hibernação. Assim como no inverno externo, o inverno interno, isto é, o inverno da vida, pode ser marcado pela opção da pessoa de se manter mais isolada. Trata-se daquele momento que nos mantemos reclusas para refletirmos e nos recuperarmos das folhas que caíram no outono. O sentimento de perda, tristeza e muitas vezes o medo do desconhecido ainda estão presentes. Para muitos é um tempo de solidão e isolamento. Esse é um momento em que você faz uma avaliação de sua vida, reflete sobre o que aconteceu no passado e começa a olhar para o futuro. Além disso, você deseja encontrar um novo propósito e começa a se perguntar: por que estou aqui? Quais são as lições que Deus quer me ensinar? Onde preciso mudar? O inverno é o período próprio para avaliar-se, visto que uma vida sem a prática da autoavaliação perde seu valor e não alcança sua plenitude. O interessante é que no inverno Deus nos ensina, pois o período caracterizado por reflexão e reclusão serve para gerar transformação. E as mudanças são necessárias para o Criador nos moldar de acordo com o que Ele quer para nossas vidas. Lembra-se da borboleta? O processo de metamorfose é marcado pela reclusão. O casulo é necessário para que a lagarta ganhe força e se transforme em borboleta. É no casulo que ela ganha as habilidades necessárias para voar. E é no inverno que somos tratadas para poder impactar outras vidas. Não se trata de mudar para parecer-se com A ou B, mas para tornar-se a pessoa que Deus quer que você seja.
Tornar-se quem Deus quer que você seja envolve permitir-se ser curada, visto que quem não é curada, em vez de curar, acabará ferindo outras pessoas. Algo interessante sobre o processo de cura é que há pessoas que tentam esconder as suas feridas dos amigos e dos pastores, esquecendo-se de que o pastor dos pastores sabe de todas as coisas e quer o melhor para elas. Esconder o que precisa ser tratado ou não reconhecer as feridas é mais cômodo, talvez menos doloroso, mas só tem o poder de retardar ainda mais a chegada da próxima estação. Afinal, a passagem de uma estação para outra vida não necessariamente acontecerá como na natureza, de 4 em 4 meses, já que as estações da vida requerem que você tenha aprendido tudo o que elas têm a oferecer. Assim como as árvores perdem a sua folhagem e os galhos ficam totalmente expostos e visíveis, Deus remove todas as máscaras e proteções da nossa vida para nos mostrar quem realmente somos. É um sentimento desconfortável, porém necessário para identificar nossos erros e começar um período de reparo e cura. Deus, durante o inverno, segura você em suas mãos e com muito carinho vai removendo as impurezas, dando forma ao barro para fazer de você uma linda obra de arte. Ele muda as épocas e as estações. Daniel, capítulo 2, verso 21. Creio que Deus, o detentor de todo o poder, pode transformar a estação da sua vida nesse exato momento. Fico imaginando como foi essa estação para a mulher do fluxo de sangue. Acredito que ao passar do tempo, quando ela se viu em uma situação que não se alterava, pelo contrário, o fluxo sanguíneo apenas aumentava e as suas dores se intensificaram, ela entendeu que estava na estação do inverno em sua vida. Uma estação em que ficou reclusa por determinação da religião, mas também acredito que por causa de uma escolha pessoal. A Bíblia não nos diz se ela tinha esposo ou filhos. Porém, é possível entender que ela, no mínimo, não pôde mais usufruir de abraços, carinhos e beijos. Ah, como deve ter sido difícil essa estação para ela. O isolamento prolongado poderia ser um fardo emocional e físico para a mulher. Ela poderia sentir solidão, ansiedade e desespero por não poder participar da vida cotidiana, podendo sofrer consequências psicológicas ao longo prazo devido ao estigma social associado à sua condição. Ela poderia ser vista como impura, indesejável e até mesmo amaldiçoada. Essas atitudes negativas poderiam afetar sua autoestima e autoconfiança e impactar negativamente sua vida social e emocional. Em resumo, a dor da mulher do fluxo de sangue durante o período de isolamento era uma combinação de dor física, isolamento social e estigma cultural. Essa situação poderia ser um fardo para a mulher em vários aspectos, incluindo saúde física e mental. Mas assim como o outono não tem apenas suas dores, o inverno também não. O inverno é uma estação do ano que traz benefícios importantes para a natureza. É uma época em que muitos animais reduzem suas atividades para conservar energia e sobreviver ao frio. Isso ajuda a proteger esses animais de lesões e doenças. Em resumo, o inverno oferece a conservação de energia, a regulação da população, a manutenção de ecossistemas e a disponibilidade de recursos importantes. Pensando em nossas relações benéficas com essa estação,
quero lembrá-la de que Deus tem prazer em estar presente em nossas vidas, mesmo nas estações mais difíceis. Ele é um Deus que se preocupa conosco e deseja nos amar incondicionalmente. Se desejarmos, podemos confiar nele e contar com sua ajuda para nos fortalecer e nos guiar durante os momentos de isolamento. Através da oração, meditação na palavra de Deus e comunhão com os irmãos, podemos encontrar consolo e encorajamento. Além disso, é importante lembrar que o isolamento não precisa ser uma experiência solitária. Podemos nos conectar com outras pessoas que também estão passando por situações semelhantes, ou buscar o apoio e a ajuda de amigos e familiares próximos. O amor e a compaixão de outras pessoas podem nos ajudar a superar o isolamento e encontrar forças para continuar florescendo. Para a mulher, quando tudo parecia perdido, um murmúrio de esperança atravessou seus ouvidos. Alguém especial estava vindo para a sua cidade. O coração dela saltou de alegria, ao saber que o possível Salvador estava por perto, trazendo consigo a esperança de um novo começo. As sementes das expectativas começaram a brotar em sua alma, e ela sabia que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Em meio às incertezas e aos desafios, ela estava determinada a buscar um encontro com Jesus, sabendo que sua fé e coragem seriam recompensadas além de sua imaginação. Primavera. A origem da palavra pode nos fazer pensar sobre o seu significado. Desse modo, o termo primavera tem como fonte duas palavras em latim, sendo elas prima, primeiro lugar, e vera, verão. E o que podemos aprender com o primeiro verão ou a primeira estação? Pense em um restaurante chique. Há algo que é servido antes do prato principal, certo? As entradas são uma preparação para o que vem a seguir. Tal como a primavera é uma pequena degustação do que será encontrado no verão. A analogia também pode ser aplicada ao casamento. Não é comum que dois brasileiros se conheçam apenas no dia do casamento, a menos que façam parte de um experimento social. A situação não acontece. O comum é que ocorram os períodos de namoro e noivado, a fim de que duas pessoas se conheçam e se preparem na medida do possível para o casamento. A primavera, sendo a preparação para o verão, é um momento em que oportunidades devem ser agarradas. No desabrochar das flores, na saída dos animais de suas hibernações, surgem situações que merecem adubação, cuidado e atenção. É o período para renascimentos e renovações. Todos os anos, logo após um longo inverno, vem a primavera. É o momento em que as oportunidades surgem, as flores desabrocham e as criaturas saem de suas hibernações. É a estação de plantar as sementes que um dia irão frutificar no futuro. É tempo de preparar a terra para a próxima colheita. É o momento em que a vida floresce. Preparar-se para algo novo requer a avaliação de objetivos, visto que não adianta querer colher manga se você plantou laranjas. Não faz qualquer sentido. Nesse contexto, é na primavera que você precisa listar as suas metas, verificar o que está realizando para alcançá-las, traçar novos objetivos e, consequentemente, estabelecer novas estratégias e eliminar ações que não fazem mais sentido para o que pretende colher no futuro. É o período propício para reconhecer o que foi feito
e idealizar voos mais altos e melhores. A primavera é um trampolim para o futuro desejado. É uma fase de liberdade para sonhar com o amanhã. É uma época muito especial para avaliar, planejar, preparar e traçar um caminho novo com os novos compromissos. É tempo de escrever um novo roteiro para o próximo capítulo do livro de sua vida. Deixar tudo que o prende ao passado e correr para o futuro. Para a mulher cristã, a primavera é o período de pedir a Deus para mostrar o que Ele quer fazer através de sua vida, pois ela sabe que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e muito melhor do que se pode imaginar. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses capítulo 2, verso 13. Para entender o direcionamento de Deus, é preciso ter atenção ao que ele fala, que pode acontecer de diversas formas. Por isso, não podemos deixar que as atividades diárias, que envolvem cuidar da casa, trabalhar, apoiar os filhos e o esposo, participar de atividades religiosas e comunitárias e tantas outras, sejam ruídos que nos atrapalhem de entender o que ele tem respondido. A primavera também é a estação própria para livrar-se de tudo aquilo que, mesmo que inconscientemente, a coloca para baixo. É o momento de deixar o pessimismo e a incredulidade em si de lado, por meio da identificação de suas qualidades e habilidades. Mulher, Deus a criou com as mãos dele, e ele é o escultor, pintor, artista e desenhista mais completo. Não há qualquer possibilidade de você não ter nada a oferecer para cumprir a vontade dele na sua vida. Então, mesmo que considere mínimo o que tem, use o pouco para transformar a sua vida e a vida dos que estão ao seu redor. Lembre-se de que o pouco, com dedicação, olhar atento, estratégia e persistência, pode ser multiplicado. Assim, use o que você tem, desenvolva as suas habilidades e aproveite ao máximo todas as oportunidades. Para a mulher do fluxo de sangue, a estação da primavera chegou em sua vida quando ela tocou em Jesus e foi curada instantaneamente. Acredito que uma onda de emoções inexprimíveis tomou conta dela. Imagino a alegria e o alívio que inundaram seu coração e mente naquele momento tão transformador. Por tantos anos ela havia vivido com a condição debilitante de um fluxo de sangue contínuo. Ela enfrentou o outono e o inverno, suportando o desespero, a frustração e a sensação de estar aprisionada em seu próprio corpo. Mas quando ela tocou as vestes de Jesus, algo extraordinário aconteceu. Acredito que no instante em que seu toque foi feito, ela sentiu uma sensação de calor e energia percorrer todo o seu ser. Era como se um fardo pesado tivesse sido retirado de seus ombros e uma nova vida tivesse sido infundida em seu corpo exausto. Ela sentiu uma profunda paz interior e uma confiança renovada na presença e poder de Deus. Imagino que ela tenha sido tomada por uma mistura de assombro e gratidão. Finalmente havia encontrado a cura que tanto buscava. O encontro com Jesus não apenas restaurou sua saúde física, mas também lhe deu uma nova perspectiva de vida. Ela sentiu a esperança brotar em seu coração, sabendo que nada era impossível para Deus. Sua vida foi transformada de maneiras inimagináveis e sua fé em Deus foi fortalecida. Sua história nos lembra do poder da fé
da esperança e do amor incondicional de Deus em nossas vidas. Ela estava pronta para florescer em sua próxima estação. Às vezes, em nossa jornada, podemos nos encontrar em uma fase de transição, na qual somos confrontadas com novos desafios, mudanças ou até mesmo oportunidades inesperadas. Nesses momentos, podemos sentir uma mistura de emoções, como empolgação, incerteza ou até mesmo medo. No entanto, quero encorajá-la a ver essa estação como uma chance de renovação e crescimento. Assim como a natureza se renova na primavera, nós também temos a oportunidade de florescer e de nos redescobrir. Nessa jornada de redescobertas, é importante manter nossos corações abertos para o plano de Deus em nossas vidas. Ele nos guia e nos conduz, proporcionando as oportunidades certas no momento certo. Podemos confiar em sua sabedoria e buscar sua direção através da oração e do estudo da sua palavra. Também é essencial cultivar um espírito de gratidão durante essa estação, agradecendo a Deus pelas oportunidades de crescimento e pelas portas que Ele tem aberto à nossa frente. A gratidão nos ajuda a valorizar as bênçãos presentes e nos motiva a compartilhar essas bênçãos com os outros. Receba de braços abertos a chegada da estação do verão em sua vida. Um tempo de redescobertas e oportunidades de florescimento. Assim como a natureza se renova e revela toda a sua beleza nessa estação, você também pode experimentar uma renovação interna, permitindo que a graça de Deus te guie para um propósito renovado. Abrace novos desafios, abra os olhos para as possibilidades que se apresentam diante de você. Verão. O que esperar da estação mais quente do ano? Muitas atividades, pessoas aproveitando o sol, alta produtividade, diversos planos sendo realizados. Basicamente, tudo o que estava sendo preparado ganha força, é colocado em prática. Quanto à realização de tarefas, recordo-me de um animal pequeno, mas que muito nos ensina, a formiga. Inclusive, veja o que a Bíblia fala sobre ela. Observe a formiga preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Provérbios capítulo 6, versos do 6 ao 9. O interessante é que, além de trabalhadoras, as formigas são muito persistentes. Eu e você não conseguimos carregar até 20 vezes o peso do nosso corpo, mas elas conseguem. Elas não se menosprezam por causa de seus tamanhos. Acreditam e carregam o que precisam. E se o fardo está muito pesado, chamam as companheiras para lhes ajudarem a completar a tarefa. Outro aspecto relevante das formigas é que elas sabem que precisam organizar todos os alimentos no verão, que além de ser o período propício por causa da presença significativa do sol, é o momento em que a natureza possui muitos frutos maduros. Sabem que o inverno não será propício para o estoque de comida. Afinal, nele há temperaturas mais desafiadoras e pouco alimento em maturação. E o que isso nos ensina para a vida? Que também precisamos aproveitar o verão para correr atrás do que nos permitirá ter alimento no inverno. Se é o período de alta produtividade, corra atrás, enfrente novos desafios, busque realizações, cumpra propósitos, conquiste novos lugares, supere os seus medos e arrisque-se. É a estação para não se contentar com a zona de conforto,
com a preguiça ou com a procrastinação. É uma estação em que muitas pessoas aproveitam para se conectar com a natureza e desfrutar de atividades recreativas ao ar livre, como caminhadas, acampamentos, natação, mergulho e passeios de barco. Essas atividades não só proporcionam lazer e relaxamento, mas também incentivam a apreciação e conservação dos recursos naturais. É um momento crucial para o equilíbrio dos ecossistemas e para a interação entre os seres vivos e seu ambiente natural. De modo geral, os que passam pelo verão estão apaixonados pelo que fazem e pelas pessoas mais próximas a eles. O primeiro resultado esperado para o verão é o de executar o planejamento que foi feito na estação anterior, a primavera, e alcançar as metas estabelecidas. É um tempo de buscar melhoria de vida, esforçando-se para chegar ao topo, seja na profissão, nos relacionamentos ou na vida acadêmica. Com certeza, o verão é um tempo de almejar o sucesso em tudo o que se faz. É o momento de fazer acontecer, crescer na carreira, ser criativa, ganhar dinheiro, comprar, assumir novos riscos, fazer mudanças, aumentar a família, realizar-se e sentir-se realizada e florescer. O verão é um tempo para fortalecer os laços de amizade com algumas pessoas que já caminham com você há um bom tempo. Essas são as poucas amigas que sobreviveram ao outono, ao inverno e permaneceram ao seu lado, enquanto a maioria das interesseiras a abandonaram. A Bíblia não relata como foi a estação do verão dessa mulher, porém posso imaginar o quanto de vida ela tinha para derramar sobre muitos, o quanto de frutos produziu. Consigo imaginar ela voltando para o seu lar e declarando algo semelhante a uma das canções mais lindas que já ouvi, escrita por Kari Jobe, que pode ter o seu nome traduzido como Deixe a Luz Entrar. Acredito que ela tenha afirmado que era tempo de despertar para uma nova fase de sua vida, deixar a sua luz brilhar, abrir as janelas da sua existência para que Cristo pudesse entrar. Ela estava muito feliz. Todos os abraços que lhe foram roubados, agora ela poderia ter. Como eu já disse, não sei se ela tinha filhos e esposo, mas se sim, fico imaginando a alegria que eles estavam nesse momento. Quantos beijos e abraços lhe foram dados. Momentos de mesa, partilhar do pão e de longos bate-papos com a família e amigos. Com certeza, ela estava apreciando as coisas mais simples da vida. Porém, mais do que isso, ela agora tinha uma missão e um propósito a cumprir, que era levar para muitas pessoas o mesmo amor que a alcançou. O que será que Deus espera de nós na estação do verão? Sem dúvida alguma, Ele deseja que frutifiquemos, pois Ele não nos criou apenas para viver, crescer, pagar contas e depois morrer. Ele nos criou com um propósito maravilhoso. Quando colocamos em prática tudo o que recebemos dele, nossos dons e talentos, conhecimentos, criatividade, recursos e influência, começamos a frutificar, porque foi para isso que Deus nos criou. Quando verdadeiramente nos dispomos a sermos usadas por Deus, Ele começa a realizar o incomparável em nossas vidas. Pode ser que você esteja se perguntando: por que é importante descobrir o desejo de Deus para a minha vida? E a resposta é que, além de ser o melhor para você, porque Ele sabe de todas as coisas, um dia o Senhor lhe perguntará: o que você fez com a vida que eu lhe dei? E se você não tiver cumprido o que Ele tinha para a sua vida, de nada adiantará responder que se formou, obteve títulos e conquistou uma alta posição no trabalho, que teve carros e casas,
ou que se tornou alguém influente. Independentemente da profissão que você escolheu trilhar, é necessário que reconheça e cumpra a vontade e o propósito de Deus para a sua vida. E cumprir o propósito do Criador envolve dar frutos, já que em João capítulo 15, verso 16, está escrito: vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. E como podemos identificar os frutos que produzimos? Embora seja difícil defini-los de forma concreta, podemos entender isso de maneira figurada. Para mim, gerar frutos de Jesus significa relacionar-se de maneira tão profunda com as pessoas que elas possam saborear a presença de Jesus em nós. É fazer com que os outros sintam a manifestação de Deus por meio de nossas vidas. Isso envolve compartilhar o Evangelho para que mais pessoas possam ser salvas, contribuir de maneira ativa na comunidade religiosa, seja na manutenção da igreja ou no apoio aos membros, e agir como Cristo agiria em momentos de dificuldade. É viver de tal forma que nossas ações reflitam os atributos de amor, alegria, paz, paciência, bondade, generosidade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Quando somos capazes de manifestar esses frutos, deixamos um impacto duradouro e significativo na vida daqueles ao nosso redor, testemunhando o poder transformador do Espírito Santo. Para produzir frutos, é indispensável manter uma comunhão diária com Jesus, conhecendo-o. Isso significa buscar se assemelhar a Ele cada vez mais, mesmo durante os momentos de lutas e adversidades. É importante compreender que para dar frutos é necessário reconhecer que sem Ele como guia da sua vida, você até poderá realizar muitas coisas e se envolver em diversas atividades, mas jamais experimentará plenamente os benefícios que Ele tem reservado para você. Como mulher em florescimento, gostaria que pensasse em algo. A maior parte do ministério de Jesus foi realizada durante a estação do verão. Ele produziu, deu fruto, curou, expulsou demônios, repreendeu, ensinou, amou, perdoou, doou, influenciou, fez discípulos e se entregou em favor de toda a humanidade. Foram 30 anos de primavera, de preparação. Porém, na cidade de Canaã, na Galileia, em uma festa de casamento, ao transformar água em vinho, Jesus deu início aos 3 anos do maior verão de produção jamais registrado, cujo resultado mudou a história do mundo ao ponto de ser dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Assim, precisamos ter Jesus como espelho e aproveitar o verão para produzir, realizar, amar, servir, colher o que foi preparado na primavera, impactar vidas e cumprir o que Deus tem para a sua vida. Simplesmente floresça. As 4 estações. As 4 estações do ano nos ensinam que não devemos definir as nossas vidas a partir de um período vivenciado. O outono não é eterno, o inverno também não, e muito menos os tempos da primavera ou do verão. Nesse sentido, leia a seguinte história. Certo homem tinha 4 filhos. Ele queria que os filhos aprendessem a não julgar as coisas rapidamente. Por isso, mandou um filho de cada vez procurar uma pereira que ficava bem longe. O primeiro foi no inverno, o segundo na primavera, o terceiro no verão e o último no outono. Depois que todos os filhos voltaram, ele os reuniu para que descrevessem o que cada um tinha visto naquela árvore. O primeiro filho disse que a árvore era feia, torta e retorcida. O segundo disse que ela estava coberta de botões e cheia de promessa.
O terceiro disse que a árvore estava coberta de flores, tinha um perfume suave e era a coisa mais linda que ele já tinha visto. Porém, o último relatou que a árvore estava repleta de lindas peras e cheia de vida. Então o pai explicou aos filhos que todos estavam certos, pois apenas tinham visto uma estação na vida daquela árvore. Ele disse que não se pode julgar uma árvore ou uma pessoa apenas por uma estação, porque a essência do que ela é, o prazer, a alegria e o amor que vem da vida só podem ser medidos no final, depois de passar por todas as estações. E acrescentou: se na vida você desistir quando for inverno, perderá a promessa da primavera, a beleza do verão e a expectativa do outono. Não deixe que a dor de uma estação destrua a alegria das outras. Não julgue a vida apenas por uma estação, por mais difícil que seja. Persevere através dos caminhos difíceis, pois com o tempo dias melhores certamente virão. Aspire e inspire antes de expirar. Simplesmente viva. Ame apaixonadamente. Cuide-se intensamente. Fale gentilmente e deixe o resto com Deus. Que a felicidade o mantenha sempre amável, que as dificuldades o mantenham esperançoso e o sucesso mantenha sempre humilde, mas que somente Deus o mantenha vivo. À medida que atravessamos as 4 estações em nossa vida, outono, inverno, primavera e verão, somos envolvidas por um ciclo constante de transformação e renovação. No outono, aprendemos a deixar ir as folhas secas e os velhos padrões, preparando-nos para a quietude e reflexão do inverno. É no inverno que enfrentamos os desafios mais frios e difíceis, mas também onde encontramos espaço para o crescimento interno e a busca pela sabedoria. A primavera, com sua beleza florescente, traz consigo a esperança e a renovação. É um período de despertar, no qual nossos sonhos e aspirações começam a brotar e ganhar vida. Aproveitamos a energia renovada e a alegria do verão, no qual somos convidadas a abraçar a plenitude da vida, desfrutando das bênçãos e compartilhando o amor com aqueles ao nosso redor. Abrace todas as estações com gratidão, confiança e alegria, sabendo que cada uma delas nos leva adiante em nossa jornada de autodescoberta e crescimento espiritual. Encontre a beleza em cada estação e reconheça que, assim como a natureza se renova, também temos o potencial de renovação em nossas próprias vidas. Que as estações nos inspirem a viver plenamente, amar generosamente, crescer continuamente e sermos uma luz radiante em um mundo em constante mudança.